Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Você já amou demais? Ou você conhece alguém que ama muito, que às vezes se esquece até mesmo da pessoa? Ou você tem acompanhado essas séries nesses canais de streaming em que as pessoas ficam vidradas na outra e não conseguem ver outra pessoa além daquela? Pois é, o que é isso? Amar demais tem a ver com ódio, tem a ver com perversão, tem a ver com o quê? Quem vai responder tudo isso para nós hoje é a psicanalista Sabrina Santos. Sabrina, bem-vinda ao Freudcast. Olá, tudo bem? Eu queria agradecer primeiro o convite, né? E é um prazer estar aqui para a gente poder falar de um tema tão particular e peculiar aí, que é o amor, né? É verdade. Bom, o que é o amor dentro da psicanálise, a partir do conceito da psicanálise? É interessante pensar, né, que o amor, ele é um afeto. Né? É um afeto no qual nós somos apresentados aí e inscritos nele desde nossa constituição enquanto sujeitos, né? Quando a gente fala nessa relação de amor, o nosso primeiro contato com esse afeto é um amor por uma ordem de uma completude, né? Essa mãe que nos completa, essa mãe que atende todas as nossas demandas de fome, de sede, de frio, que entende as leituras até dos nossos choros, né? Então, nós somos apresentados a um amor de completude, mas que logo nós experimentamos essa separação, essa alienação, né? Quer dizer, no mesmo momento que eu estou alienada da minha mãe, que eu me vejo nela, né? Nós somos uma só carne, existe um processo onde nós somos arrancados dela. E ali se inscreve uma falta, né? E a gente busca este afeto, que é este experimentado nessa primeira satisfação, por toda a nossa vida. Aí a gente já começa a entender o desencontro desse afeto, né? Achar essa medida, porque um dia nós somos completos, né? E em algum momento isso nos foi arrancado e nossa busca por essa completude, ela é até nosso fim, né? Ela vai se perdurar aí por nossa existência. Agora, quando que a gente percebe que existe, eu não sei se eu posso chamar de amor doentio, ou um amor em que a pessoa, ela se anula, né, que é um amor destrutivo, acho que destrutivo eu posso usar, né, e aí qual que é o perfil dessa pessoa, porque geralmente a gente tem, assim, muito ligado às mulheres, a questão de gênero, né, principalmente as mulheres que amam demais, mas também deve ter homens que amam demais também, né, eu acho que não sei se esse gênero a gente pode separar, mas como que é esse perfil dessa pessoa que ama demais, ou ela não ama, ela na verdade está buscando essa parte que ela não teve na infância, esse afeto que ela não teve, compensar na idade adulta, como que é isso? Eu acho interessante a gente pensar, né, Rose, no primeiro momento, da gente entender essa medida do amor, né, o que seria esse excesso? Porque o amor, ele em si é um afeto, e nesse afeto, quando a gente fala do excesso, nós já estamos falando de algo que sobra, de um resto. Né? Então, nesse resto, escapa algo de nossa própria subjetividade, né? Porque a pergunta, talvez, que nos oriente para essa direção que você me trouxe é, será que no amor cabe esse excesso? Isso é nomeado de amor, né? Porque quando a gente fala de um excesso que chega a este ponto do doentio, nós estamos falando de um apego. E aí é uma diferença entre amar e se sentir apegado a alguém, né? Quando a gente fala nessa relação do apego, aí sim a gente pode pensar, frente a uma ameaça de perder esse objeto no qual eu sou apegado, eu estou apegado ou não estou sendo correspondido, aí vai desencadear em mim relações comportamentais que frequentemente são abusivas, frequentemente são agressivas, né? Então, é muito mais algo de uma ordem desse afeto e vinculado muito mais nesse processo de que você tem um apego e não se vê sem esse objeto, né? O amor em si, ele não abre esse espaço. O amor é o amor.
tudo que beira esse outro contexto da falta ou do excesso, há um resto nosso da nossa subjetividade. E quando você fala em subjetividade, você está falando de pessoas que têm ali uma questão com a rejeição, uma falta de amor na infância, é esse tipo de, uma pessoa insegura, é esse tipo de pessoa, esse perfil que você está falando? Isso, quando eu falo subjetividade, é aquilo que nos constrói enquanto sujeitos, né? É aquilo que, de alguma forma, faz com que a nossa constituição, enquanto persona, enquanto sujeitos, se funda, né? E aí vamos pensar nessa dimensão. Há sim um vínculo com essa matriz, que são os meus pais, né? A primeira matriz de afeto a gente vive lá na infância. Como os meus pais amam, né? Como os meus pais amam, como é nos apresentado, é como também vai ser um reflexo do meu afeto, né? De como eu estipulo estes laços. E sim, tem uma relação com toda essa constituição, que é desde nossa, né, inauguração enquanto existência de sujeito até o momento da nossa vida adulta. Nós somos esse reflexo. Agora, Sabrina, uma relação abusiva, ela é tudo aquilo, como você disse, que sobra, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, ela exige que você mude por conta dela, isso é uma relação abusiva? Se ela exige, quando eu falo mude, é no sentido assim, você não vai usar roupa tal, uma relação onde o ciúmes impera, onde o outro acaba impondo a sua vontade sobre o outro, não respeitando. E aí você tem também muitas mulheres que acabam ficando numa relação em que elas sofrem até agressões físicas, e elas sempre entram naquele papel de salvadora e de perdão. Elas perdoam dizendo, ele não queria fazer isso, depois acham que vão dar um jeito na pessoa, né? É disso que nós estamos falando, é desse amor abusivo? Sim, sim, é desse amor um tanto que narcísico, né? Dessa projeção do meu afeto, porque há uma diferença muito importante, Rose, que a psicanálise preza quando se fala de amor. Há o amor projetivo, né, em que eu projeto o meu amor no outro, e há o amor que eu sustento a diferença que o outro tem. Aí a gente está falando de dois contextos diferentes, porque se eu estou com alguém no qual eu quero uma projeção das minhas características, eu estou amando a mim mesmo. Então, é um efeito reflexo, né? Eu gosto de uma pessoa XYZ, portanto, aquele ali é o espelho do que eu quero para mim, do que é meu. Agora, quando eu sustento uma diferença, aí a gente está falando do amor. Lacan, ele traz essa dimensão, ele fala, amar é sustentar as diferenças, porque a semelhança é amar a si próprio, né? Então, esse narcisismo, essa relação de puxar para você as coisas como você quer, talvez aí entre essa relação do sacrifício, e nesse sacrifício entra a relação abusiva, né? O amor abusivo. Como tratar na clínica, qual que é o manejo da clínica para uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que estão vivendo essa relação abusiva do amor? Porque assim, quando a gente fala de amor, porque é tão estressante, porque a gente tem duas questões, você tem a questão da pessoa que ama demais, e a outra pessoa que é o parceiro ou parceira dela gosta, porque ele também tem algum ganho, mas você também tem uma pessoa que ela entra num relacionamento, e essa pessoa fica obsessiva por ela, que ela também sofre, porque ela não quer essa relação obsessiva, né? Sim, sim. Tem, é algo dessa ordem mesmo, assim, do estressante, né? Mas por quê? Porque é um processo de descoberta. Quando a gente fala em manejo, né, clínico, quando chega pacientes com essa demanda, a primeira questão que eu acho que é importante é essa subjetividade que nós estamos falando. O que estruturou esse sujeito a desenvolver esse laço que excede, né? Porque, veja bem, obsessão demais por alguém é amar ou é você ter medo de perder, né? Você querer a pessoa, agradar demais alguém é amar ou é fazer amar a qualquer custo? Então, quando a gente entende que o excesso, ele aponta para uma falta, a primeira coisa que a gente se preocupa é entender como que esses laços de afeto foram colocados nessa relação da subjetividade. Ou seja, que leitura você faz do amor? Porque vamos pensar, Rose, que numa família estruturada, o pai batia na mãe e logo jurava amor com um buquê de flores. Ali, a criança, ela entende que isso faz parte de um laço, né, relacional.
essa agressividade que depois tem esse, né, esse lugar da permissão e do agradar. Então, quando a gente entende que a gente precisa construir essa subjetividade e desalienar e encontrar a sua forma de afeto, é talvez um manejo que nos atente na clínica, né? Porque, na verdade, há um limite entre o afeto de amor que nos foi colocado enquanto matriz e a sua forma que você construiu de se relacionar com as pessoas. A gente está falando de quem ama demais, né? Agora, e quem é o alvo dessa pessoa que ama demais? Que está numa situação em que ela quer terminar, ela não consegue terminar porque você tem uma relação de perseguição, até de chantagem emocional, falando de suicídio. Isso é muito comum nesse tipo de relacionamento. Como que essa pessoa, que é alvo desse amor, entre aspas, vamos assim dizer, né, que tipo de ajuda que ela pode buscar, o que ela tem que fazer? Porque eu fico imaginando, Sabrina, imagina você ter uma pessoa que te ama desse jeito e você quer terminar, ela fala, eu vou me matar, não vou ficar mais... Né? O desespero que você fica, é tão sofredor, traz tanto sofrimento quanto para outra pessoa, né? Sim, sim. É uma relação mesmo dessa dualidade, né? Porque a relação ela não ocorre sozinha. Há uma permissão do outro para estar neste lugar, né? Então, quando a gente fala desse contexto, nós estamos falando de um processo de não mais se alienar a isso que a gente chama de relação, né? Então, o trabalho para este tipo de situação, para este contexto, Rose, é muito mais de desalienação. O que te mantém alienado a isso? Né? Que gozo nós estamos tendo nesse processo que a gente desconhece, né? Que é muito importante a gente dizer, não é um gozo que eu conheço, é um gozo inconsciente. Então, onde a gente vai interferir neste gozo para que a gente consiga desalienar, separar de fato esse sujeito? Né? Eu acho que esse é um processo muito, muito peculiar e, assim, um tanto que ao longo do processo analítico, um tanto que difícil de se implicar. Porque se a gente pensar nessa relação do amor, Rose, nós estamos falando de algo muito cultural, nós estamos falando de algo muito familiar. Cultural no sentido de que é muito corriqueiro a gente ver aí o amor atrelado ao sofrimento. Se a gente pegar aí os contos de fada, né? Vamos pegar a Bela e a Fera. A Bela, que na cólera da família se vê ali tendo que educar uma fera com toda a sua ignorância, sua, né, rispidez, e a qualquer custo se fazer amar. Né? Então, assim, isso está muito impregnado na nossa relação cultural. É um processo muito mais difícil do que a gente imagina, né? Mas não impossível. Verdade. Agora, enquanto eu estou aqui batendo papo com você, né? Tá super legal o nosso papo, eu fiquei imaginando, assim... como que as pessoas estão se relacionando hoje. A gente tem da sociedade líquida, né, como ele chama, o Bauman, né, ele escreveu A Sociedade Líquida, mostrando que as pessoas têm muitas dificuldades hoje de fazer vínculos afetivos e qualquer tipo de vínculo. E as redes sociais acabam, inclusive, aumentando, né, com que essa possibilidade da gente não ter vínculos e de nos relacionarmos apenas mostrando uma faceta do nosso caráter, daquilo que nós somos. Você acha que hoje, falando desse amor que você falou de uma forma tão bonita, as pessoas não sabem amar? Ou desaprenderam a amar? Ou nós precisamos aprender a amar? Que tipo de amor nós estamos vivendo, né? Eu acho que entra, né, numa dimensão, talvez não dessa de não saber ou saber, que eu acho que é um afeto que nós experimentamos, que faz parte da nossa Constituição, né? Nós somos inscritos no amor. Então, teoricamente, a grosso modo, todos saberíamos amar, né? A questão é que os tempos, né, as formas de construir laços, eles são de outra dimensão, né? Hoje nós construímos laços, que aí a gente pode dizer, né, que os Guedes aí exercem um laço meio frouxo, porque ele só mostra o lado que nós escolhemos que seja, né, mostrado, mas isso não nos diz de que nós não estamos amando, né, de que nós estamos aí tendo uma outra experimentação de afeto. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, que nós estamos voltados muito para esse lado narcísico,
né, do amor belo, do amor romântico, das coisas boas que eu faço e que minha vida se expõe, né? Então, assim, isso nos cria uma relação de imaginário que talvez sim nos atrapalhe nessa questão quando se refere ao sentimento de amor, né? Quer dizer, até que ponto amar está sendo real ou imaginário, né? Até que ponto eu quero um amor que eu estou vendo nos contos das redes sociais e no real isso se afasta de mim. Você sabe o que me apavora, Sabrina? É assim, quando eu vejo, principalmente nas redes sociais, os casais, né? Colocando as fotos de jantares maravilhosos, buquês de flores. E a gente teve um caso recente aqui, acho que foi o ano passado, de uma advogada do Paraná, não sei se você chegou a ver, em que nas redes sociais era o casal mais perfeito que existia no mundo, assim. Todo mundo queria aquele relacionamento, né? E ele matou ela, né? E aí ela acabou sofrendo, foi um feminicídio que chocou todo mundo. E às vezes eu fico imaginando, porque isso pode gerar nas mulheres que têm um relacionamento, eu vou dizer comum entre aspas, né? Que o nosso marido, o nosso namorado, o nosso companheiro, ele tá ali, ele não tá mandando um buquê de flores, mas ele tá te dando afeto. Ele não é aquele cara que tá te levando para um pobre Juan, um restaurante chiquérrimo, mas você tá comendo um cachorro quente na esquina, e o afeto dele te alimenta, né? Só que isso pode gerar, naquela pessoa que está vendo nas redes sociais, uma angústia ou uma falta do que ela não tem. Você entende a pergunta que eu estou fazendo para você? Como construir, como mostrar para as pessoas o que é uma relação saudável? Sim. Eu acho que isso é extremamente importante, sim, né? Da gente pensar nessa dimensão do saudável quando a gente fala de afeto. Se a gente está envolvido com algo relacional da ordem do sacrifício de qualquer uma das partes, já não é mais algo saudável, né? Então, sacrifício, inclusive em ter que ir para uma rede social, expor algo que ela não tem, né? Isso é um sacrifício emocional, de você ter que se expor ali dentro de um conto que não é seu, né? Que você está tentando criar. E aí, a partir deste sacrifício, isso já não se torna mais saudável, né? Então, assim, eu falo muito, Rose, que hoje nós estamos vivendo uma relação de muito contexto abstrato e pouca presença, né? As pessoas hoje, para a gente poder exercer um poder de presença na vida das pessoas hoje, inclusive das relações que a gente, né, está envolvido, há um exercício muito maior, né, do que se a gente pegar aí outros tempos, outras relações. Então, quando a gente fala desse termo do saudável, até que ponto eu entendo que amar é um processo de estar separado do outro, mas querer o outro contigo, e não estar alienado no sentido de que o outro é uma propriedade minha, né? Quando a gente entra nesse viés, a gente sai dessa ordem do saudável. Sai, né? Agora sim, para a gente poder ir para a nossa conversa, para o final da nossa conversa, né? Como que a pessoa se identifica, assim, que ela está fora do eixo e está num caminho de destrutividade no relacionamento? E aí é importante a gente entender, né, como que eu vou identificar isso, mas assim, há uma grande questão aí, Rose, que é essa capacidade de a gente se conectar com o nosso próprio eu, né? O que é meu, o que é do outro, e o que vai ser o resto dessa relação, né? O que de fato eu quero nessa relação, mas que o querer meu não implique no sacrifício do outro, né? Quando a gente fala dessa relação de abusividade, nós precisamos pensar que há algo por trás disso, que o sujeito, inclusive, desconhece também muitas das vezes, e que eu, enquanto parceira de alguém abusivo, eu não vou conseguir ter essa dimensão de mudá-lo. Ele precisa reconhecer isso. Então, a parte mais difícil, até quando a gente fala de, por exemplo, homens que amam demais, né? A parte mais difícil é ele reconhecer que ele está nesse lugar. Né? A parte mais difícil é a gente entender que há algo disfuncional, que esse excesso aponta para essa falta e buscar que falta é essa, né? De que falta se trata essa relação? Porque quando a gente tem uma questão da perversidade junto aí ou não? São pessoas perversas?
quando a gente fala nessa relação do apego, nós podemos pensar que frequentemente desencadeia em relações abusivas e agressivas, e relações, por exemplo, a própria persona da pessoa também traz uma relação estrutural, né? E tem porque o perverso, ele é muito racional. E quando a gente entra num processo de amor, ele está buscando a outra parte que falta, que seria o emocional. Né? Então, pelo emocional, ele vai conseguir esses processos de manipulação, de fazer o gozo dele acontecer por via do outro. Né? Então, muitas das vezes, sim. E as mulheres, vamos pensar aqui nós, enquanto mulheres, sendo mais emocionais, é muito mais fácil a gente cair nessa captura do racional, né? Então, existe uma dimensão dessa perversão, do borderline, né? Que também é essa borda. Aí a gente precisa de entrar nessa relação estrutural, né? Agora, assim, eu imagino que as mulheres, a gente tem muito sentimento e todo mundo sonha, né? Eu, pelo menos, adoro uma comédia romântica, né? Não sei você, eu gosto demais. E toda mulher, ela sonha com um companheiro, com uma companheira, sei lá, o tipo de relacionamento que ela for, mas que tenha, que seja prazeroso, né? Eu acho que no fundo, todo mundo tem que se conhecer, tentar aquilo que você falou, né, do que o Lacan coloca, né, de conhecer o outro, né, de respeitar, né, de entender, de valorizar, para não querer suprir as suas deficiências, né, o relacionamento, você não procura ele para poder suprir as suas deficiências, mas de repente para você poder compartilhar um caminho em que os dois vão ser alimentados, é mais ou menos isso? Isso, perfeito, é isso mesmo. É uma questão que eu gosto muito de trazer para a clínica com esses tipos de situações, a pergunta que me orienta nesse processo é: você quer uma relação baseada na sua falta ou no afeto? Porque se for baseado na falta, a gente vai ter aí uma dimensão de tamponar aquilo que te falta, que é seu. Então, não há espaço para receber o amor do outro. Agora, se for baseado no afeto, aí a gente está falando do sentimento de amor, que é esse que sustenta essa relação, né? Que você vai ser muito mais feliz, né? Justamente. É muito mais Agora, a felicidade é aquela história, né, gente? Não é assim, vou viver num mundo encantado. Não é nada disso, felicidade, né? Justamente. É entender que essas diferenças vão até tocar nas minhas diferenças também, né? Mas suportar este lugar. Mas é interessante pensar, né, Rose? Porque nessa dimensão, se eu identifico que as minhas relações são baseadas na minha falta, que função esse outro está fazendo na minha vida? É de tamponar ou de praticar esse afeto? Pois é. Bom, e com essa pergunta, né, que a Sabrina deixa para a gente, eu coloco o ponto final aqui no nosso papo. Eu quero agradecer você, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, se você quiser acrescentar, fica à vontade, mas quer falar mais alguma coisa ou não desse assunto? Não, eu acho que é interessante, é um assunto que a gente ficaria aqui 2 horas falando dele, né? Mas essa construção do se conhecer, né, do implicar com as suas questões, que muitas das vezes a gente foge delas, né, e acaba projetando no outro essa expectativa, é importante. Você tem alguma indicação de leitura, assim, para o público comum, não só psicanalista, mas quem fala, puxa vida, estou nessa situação, preciso de ajuda, né? Eu sei que precisar de ajuda tem que ir para uma clínica psicanalítica, né? Mas, assim, para a pessoa poder, de repente, deixa eu ver, ler, você tem alguma indicação de leitura ou de filme, qualquer coisa que possa ajudar as pessoas? Eu gosto, essa dimensão da autoajuda, né? A gente pode pensar que de alguma forma, quando a gente fala da psicanálise, a gente vai num processo meio contrário dessa relação, mas tem um livro que eu embaso muito, assim, sabe, Rose, que eu acho que é importantíssimo, que é As 5 Linguagens do Amor, né? Entender como você ama e como você se sente amado é um processo muito importante, porque às vezes o outro me ama, mas ele me ama como ele consegue, não como eu quero que ele ame, né? Então, essas 5 linguagens do amor é um livro que eu gosto muito e que eu acho que dá para a gente abrir esse processo aí, de conhecer essa dinâmica desse afeto. Você sabe quem que é o escritor? Você lembra ou não? Nossa, senão eu procuro. Não, eu procuro, pode deixar. Bom, e quem quiser bater um papo com você, você tem rede social? Como que é isso? Como te acha? Então, eu estou no Instagram, né? Psicanalista _Sabrina _Santos.
E lá a gente tem todos os contatos e direcionamentos certinhos. Perfeito. Sabrina, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo conhecê-la aqui, né? Eu vou te convidar para voltar mais vezes, porque eu adorei o papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, conte comigo sempre que precisar, né? Vai ser sempre um prazer. Obrigada. Bom, gente, e nós chegamos à reta final aqui do Freudcast, e eu estou enrolando a língua, porque eu fiquei tão impressionada com o nosso papo, mas como é bom falar de amor, eu acho que amor, ele sustenta, né? Afeto, como a Sabrina colocou, é o que nos constitui, e como é importante falar dele. Eu espero que esse bate-papo tenha ajudado você, e se você se identificou aí como alguém que precisa trabalhar essa questão na sua vida, não esqueça, procura uma ajuda de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, para você poder trabalhar essas questões, e para que você tenha qualidade de vida, mas qualidade de vida emocional, o quanto é importante nós termos saúde mental, tá bom? Então, semana que vem, eu encontro com você, com mais um psicanalista e mais um tema que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Até, beijo!